pegar o material 3, dá uma olhadinha aí nele. Material 3 é o que a primeira questão diz assim, ó, o alistamento eleitoral será realizado quando... Dá um confere aí. Acharam, gente? Todo mundo? Bom, vamos começar. Hoje a gente começa a aula já falando de um assunto que poderíamos já até ter tratado, né? A gente falou quando, iniciando aquele tópico lá do nosso edital, registros de candidatura, é muito importante saber que os registros, eles levam em consideração tanto os cargos majoritários quanto os cargos proporcionais. A gente já falou do sistema proporcional. A gente já trouxe aqui as duas espécies do sistema proporcional, né? Do sistema majoritário. Do majoritário. As duas espécies do majoritário. Tanto o majoritário por maioria absoluta, quanto o majoritário simples, né? Aquele que a eleição se encerra num primeiro turno, na realidade num turno único, independentemente da quantidade de votos que o mais votado fez, né? Só que aí tu pega esse material e dá uma olhadinha na questão 3. Olha o que a questão 3 nos apresenta. Uma questão de item, rápida. Bom, a 3 diz assim, gente, o candidato mais votado para o cargo de deputado estadual será considerado eleito independentemente da quantidade de votos dos outros candidatos de seu partido. Tá certo? Não tá certo. Até porque a gente está falando de um cargo que o sistema é proporcional, e no sistema proporcional a gente tem várias regrinhas importantes a serem conferidas, né? E é a parte que muita gente se incomoda, porque é uma parte que envolve cálculo, não tem muito para onde fugir. Eu até acredito que o teu examinador não enverede em cálculos, mas ele vai te exigir conhecer as etapas do sistema proporcional, porque essas etapas que vão determinar ali, na realidade, tanto o registro de candidatura, até a relação de suplência, isso é algo implícito que está lá. Bom, vamos começar então a falar desse nosso sistema proporcional. E a gente começa essa conversa do sistema proporcional, que é justamente o sistema que a gente utiliza para a escolha do cargo de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e também para a escolha de vereadores. A gente começa a conversa trazendo a Constituição de 1988. Lá na Constituição, a análise do artigo 45. Vamos dar uma olhadinha lá no 45 da CF. A gente até começa com um escopo bastante constitucional, tá, gente? A aula de hoje não é muito legal, não é. Já tô te avisando, até porque tem muita coisa que tem que decorar. Tem muita regrinha, tem muito macete, e a gente não tem muito para onde fugir. Artigo 45, você vai perceber que a tua Constituição fala sobre a composição da Câmara dos Deputados. E é aí que a gente começa a desenvolver esse chamado sistema proporcional. Vamos nessa? Diz o que aí, Ellen? Conta pra gente. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no... Engraçado que a Constituição fala que são representantes do povo, né? O parágrafo 1º já vai trazer uma outra conceituação, vai dizer que são representantes das populações, dos estados e do Distrito Federal. A gente sabe bem que conceito de povo e conceito de população são conceitos diferentes, né? O conceito de população ele está relacionado a uma questão mais demográfica, né? Independentemente da nacionalidade do indivíduo. São aqueles que aqui se encontram residindo em território brasileiro. E os nossos deputados, eles não representam só povo. Eles não representarão somente os brasileiros, mas todo e qualquer indivíduo que aqui está, né? E aí o parágrafo 1º traz isso pra gente, dizendo que... O número total de deputados
bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. O pontapé inicial da explicação do proporcional tá aí. O número total de deputados federais, hoje nós sabemos que são 513 total, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, que é uma representação variável, não é definida na Constituição. Não é o texto constitucional que traz esses números. Esses números eles são apresentados em lei complementar. Essa lei não faz parte do nosso conteúdo programático. É a Lei Complementar 78 de 90. É nela que você vai encontrar todos esses números. Quantos representam Rio, quantos representam São Paulo, quantos representam Minas, e o total de deputados federais. E diz mais que essa lei complementar ela vai trazer esses números sempre de forma proporcional à população de cada estado. É lá que a gente toma conhecimento, por exemplo, que o Rio de Janeiro é representado por 46 deputados. Minas é representado por 53 deputados. São Paulo vai ser representado por 70 deputados. O Acre, por sua vez, é representado por apenas 8 deputados. E o interessante é que esses dois últimos exemplos que eu trouxe, São Paulo e o Acre, eles apresentam realmente o número máximo de deputados que nós temos representando cada estado e o número mínimo de representantes de estado. Você leu pra gente, né? Que o número máximo deve ser 70, o número mínimo 8. Gente, essa lei pode sofrer alterações? Claro que pode. A gente sabe que a população de um estado pode aumentar, a população de um estado pode diminuir. E aí, no primeiro momento, Ellen, o nosso pensamento seria, então a gente depende muito do IBGE para isso, né? Porque é o IBGE que faz censo demográfico, nos apresentando de 10 em 10 anos, a quantidade populacional, as unidades da federação. Não somente. Vocês lembram que em 2012, a gente quase viu nascer no Brasil 2 novos estados? Vocês lembram disso? Que o estado do Pará, que é o segundo estado de maior extensão, né, quase foi desmembrado. Nesse território que hoje ainda é Pará, quase nasceu Tapajós, quase nasceu Carajás. Só não surgiram esses dois estados, porque toda transformação em ambiente estadual, e você está lembrando de um tema lá da organização do Estado, que a gente estuda no direito constitucional, para que haja uma transformação em ambiente estadual, a primeira coisa que se faz é a participação do eleitorado em um plebiscito. E rolou um plebiscito lá. Só que a população diretamente interessada nessa transformação disse, não inventa moda. Nós não queremos a criação desses 2 novos estados. Se no plebiscito a resposta fosse sim, certamente hoje você teria a Federação Brasileira composta de 28 estados mais o Distrito Federal. Seriam 29 unidades da federação representadas na Câmara dos Deputados. Estou sendo claro, gente? E esses 2 novos estados teriam representação na Câmara? Sim. Pará, para você ter ideia, o Dani, já é representado por 8 deputados, que é o número mínimo. Mas nascendo 2 novos estados, Pará teria algum tipo de alteração? Certamente não. Mas certamente você teria a inserção de novos 16 deputados federais na Câmara dos Deputados. Aquela lei complementar sofreria alterações. Tá todo mundo comigo até aqui, né? E você ainda leu um outro detalhe interessante. Essa lei complementar ela só pode sofrer alterações respeitado o prazo de 1 ano da data das eleições. Isso está te fazendo lembrar um princípio que a gente também encontra lá no texto constitucional, quando a gente estuda direitos políticos, que é um chamado princípio da anualidade, ou também chamado de princípio da anterioridade eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação? Entra ou não entra, gente? Entra, mas ela não pode ser aplicada nas eleições que venham a acontecer naquele período de 1 ano da data de sua vigência. Então o Constituinte ainda exigiu. Quer mudar a lei complementar? Beleza, problema algum, pode mudar. Vai aumentar a quantidade de deputados ou diminuir a quantidade de deputados? Vou fazer alguma coisa, mas respeite o princípio da anualidade. Tá todo mundo comigo, gente? Então o sistema proporcional, Diana, começa assim, levando em consideração uma proporcionalidade populacional, ok? E aí já estou percebendo que a quantidade de parlamentares que vão representar cada unidade da federação é uma quantidade variável, vai variar de estado para estado, ok? E tem um outro detalhe, esse artigo 45, que nos mostrou Câmara dos Deputados, e já vou trazer aqui alguns detalhes, são representantes do povo,
Vai anotando aí comigo. São representantes do povo em cada estado, em cada território. A gente também viu o território aí, Distrito Federal, daqui a pouco falo de território. A gente sabe que aqui o mandato tem a duração de quanto tempo, gente? Mandato de 4 anos. Sei que essa representação ela é variável, devendo respeitar um mínimo de 8, o máximo de 70. Podem ser reeleitos. Quantas vezes? Reeleições diversas. E o mais importante, né, gente? São eleitos pelo sistema proporcional. Já está lá. Só que a gente também vai extrair da Constituição um outro dispositivo, que é o artigo de número 27 do texto constitucional. Artigo 27, para falar das assembleias legislativas. E aí a gente até pode fazer um link aqui, ó. Observação. Vide artigo 32, parágrafo 3º. Vide artigo 32, parágrafo 3º. Vamos começar pelo 27. Não, começa pelo 32. 32, parágrafo 3º. Só para a gente verificar que relação é essa que a gente encontra aqui. Artigo 32, parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Então a gente está percebendo que tudo que a gente vai entender, retirar do artigo 27, que diz respeito às assembleias legislativas, Valesca, falando dos deputados estaduais, também vai servir para a Câmara Legislativa, tratando dos deputados distritais. A mesma regra de composição de Assembleia Legislativa é a regra que a gente usa para a Câmara Legislativa. Da mesma forma, na mesma contagem que a gente entende e encontra quantos serão os deputados estaduais em cada Assembleia Legislativa, a mesma parada a gente também vai aplicar lá para a Câmara Legislativa. E esse artigo 27 ele é confuso, mas ele é muito confuso. O que ele conta para a gente, o Ellen, por favor? Artigo 27. Ah. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, atingir o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Você está percebendo que é confusa, Bessa? Se fosse só a primeira parte, seria tudo muito lindo. Era só fazer uma multiplicação, né? Porque você me disse que o número total de deputados que estarão nas assembleias legislativas, o total de deputados estaduais, vai corresponder ao triplo da representação que aquele estado tem aqui na Câmara dos Deputados. Se fosse um ponto final, estava maravilhoso. Seria muito simples entender que se Acre tem 8 deputados federais, em sua Assembleia Legislativa, seriam quantos deputados estaduais? 24, né? 24. Se fossem 9 deputados federais, aí sim nós teríamos 27 deputados estaduais. Se 10, 30. Se 11, 33. Porra, seria lindo. O grande problema é que não é tão bonito assim quando essa multiplicação atinge o número de 36. A partir do 36, a história muda. E muda como? Você percebeu a leitura aí, ó. Se atingir o número de 36, a gente vai manter 36. 36 já passará a ser um número fixo. Mas vamos acrescer a esses 36 tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Espera aí que esse negócio é muito louco. Posso apagar essa primeira parte aqui? Uma coisa a gente já percebeu. Tá? O número de deputados federais que o Estado tem vai ser determinante
para concluirmos quantos são os seus deputados estaduais. E num primeiro momento a gente faz a regra da multiplicação. 3, até alcançar qual número? 36. Então, cara, a gente vai conseguir brincar até o 12, né? Até o 12. 8, aqui eu tenho 24. 9, eu tenho 27. 10, eu tenho 30. 11, o 33. Eu só vou poder chegar no 12 com multiplicação, que é quando eu atinjo 36. Até o 12, tu tá brincando no vezes 3. Até o 12. A partir do 12 a regra muda. A partir do 12 a regra muda totalmente. Deixa eu entender. Olha aqui, ó. A partir do momento em que a gente atinge 36, 36 já passa a ser um número fixo. Você já vai ter pelo menos 36 lá na Câmara dos Deputados. Na Assembleia Legislativa. Tá todo mundo comigo, gente? E eu vou acrescer, eu vou somar a esses 36 tantos quantos forem os deputados federais acima de... O que o teu legislador, o que o constituinte quis mostrar aqui? Eu falei da representação de São Paulo. Qual é o número máximo que um estado pode ter na Câmara dos Deputados? São Paulo tem 70. Preciso fazer a multiplicação para saber que já passei 36? Não. Então já sei que lá em São Paulo a gente já tem pelo menos quanto, gente? 36. Que é um número fixo quando eu ultrapasso essa brincadeira? Tem que ter pelo menos 36. E vou acrescer a esses 36 tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então olha para cá. Tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. O que o teu constituinte está dizendo é 70 menos 12. 58. 36 mais 58. Em outras palavras, o que você leu foi isso aqui, ó. Se ultrapassei 36, 36 já é um número fixo? É ou não é? Aí eu vou ter que somar a representação do Estado na Câmara dos Deputados do Estado ou do Distrito Federal. Na Câmara dos Deputados, menos quanto, gente? Menos quanto, gente? Somar essa representação, menos quanto? Menos 12. Vou acrescer os 36, tantos quantos forem os deputados federais, acima de 12. Acima de 12 é o menos 12. Estou sendo claro? Esse menos 12 é fixo? Sim, também é. Então tu tem dois números fixos aqui, não tem? Vamos brincar aqui de aula de jardim. Sei lá, não é o jardim que fica aqui com vocês? Não. 36 menos 12. Quanto é que dá isso, gente? Então agora, a partir de agora, é só tu fazer isso. 24 mais a representação do Estado. Pronto. Você já sabe qual é o número. Então a brincadeira aqui, a partir daqui, não vai ser mais multiplicar por 3. Vai pegar a quantidade que o Estado tem lá na Câmara e somar com 24. 70 mais 24. 90 aí. Você já sabe que o máximo de deputados estaduais que você tem numa Assembleia Legislativa é 94. 70 mais 24. É isso que você vai fazer. Foi claro? Deixa eu colocar isso aqui. Você quer tirar foto disso? Mas eu vou lançar um esquema melhorado aqui para evitar qualquer tipo de problema. Mas, inevitavelmente, eu precisei te mostrar a interpretação do dispositivo. E uma coisa você já sabe. A quantidade de deputados estaduais vai sempre depender da quantidade de deputados federais que o Estado tem. Sempre depender. Não, mas eu vou te falar, a redação disso aqui é muito doida. Assim como a redação em vários outros momentos é muito confusa. Concluir isso aqui é muito louco. É muito louco, tá? Não é difícil, mas ele poderia ter colocado uma redação mais lógica, né? Sei lá. E isso vai ser variável.
Lembra que a representação por estado ela é variável. Aí, olha só o que eu quero te mostrar. Posso apagar, gente? Olha o que eu preciso te mostrar. A relação continua sendo a mesma. Deputados federais, deputados estaduais. A relação continua sendo a mesma. Só que agora já não mais num cenário de multiplicação, mas sim num cenário de adição. De adição. Olha, tenta só não anotar comigo para você não dividir tua atenção. 13 vezes 3. 13 vezes 3. Ultrapasso 36? Então já não estou mais na regra da multiplicação. Concordam comigo? Aí você vai ter que pegar a quantidade de deputados federais que o Estado tem e somar quanto? E somar? Quanto é que vai dar isso? Cara, olha como é que fica muito lógico o negócio. 37, 14, 38. Estão comigo, gente? 15, 39. Porra, não vou fazer até os 70, né? 70, 94. E você está percebendo que a partir daqui a brincadeira é só somar. A brincadeira é só somar. Essa é a redação do artigo 27, conjugado com o 32, parágrafo 3º. Porque a mesma regra que você usa para saber quantos serão os deputados estaduais, você também vai usar para saber quantos serão os deputados distritais. 27, deixa eu botar aqui também ao lado desse esquema, né? A gente tá legal o negócio hoje aí. Todo mundo cheio do dinheiro. Só empresário que a vida tá ganha. Bom, quem tá na foto tá pronto, inclusive com os dispositivos. E sabe o que é importante você também saber, gente? Que a quantidade de vagas que estão a serem preenchidas naquela casa, ela acaba sendo determinante a quantidade de registros de candidatura. Lembra disso? Por exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente já sabe que são 94. Então já sei que todos os partidos políticos terão a oportunidade de fazer quantos registros de candidatura? 95. E se porventura você tiver 30 partidos políticos no pleito, aí você já consegue imaginar quantos registros de candidatura, quantos candidatos estarão ali naquele gládio do primeiro domingo de outubro. É gente pra cacete. Né? Sem contar que numa eleição estadual, tu também tem eleição federal. Não da mesma maneira, para registros de candidatura ao cargo de deputado federal, cada partido vai poder fazer 71. Tem muita gente. Muita gente. E haja mulher, hein, gente? Para participar da brincadeira, hein? Por que mulher? Porque a gente só tá falando disso aqui porque na tua prova, com absoluta certeza, vai ter questão tratando da cota de gênero. E a cota de gênero é uma certeza da prova. Pode ter certeza da prova. E a cota de gênero hoje, ela não apenas exige do partido ter muita mulher participando do pleito, tem que ter, assim como também valida, inclusive, o partido a conquistar a cadeira. Porque eu não sei se você está ligado que o voto numa mulher, até a eleição de 2030, não vale 1, vale 2. E o partido político precisa de muitos votos para conquistar cadeiras. O voto da mulher se conta em dobro. O voto na mulher se conta em dobro. Não só na mulher. Negro também. Até a eleição de 2030. Isso está lá na emenda constitucional 111 de 2021. É uma transição que está acontecendo, justamente para tentar fazer, de uma vez por todas, a mulher seja inserida no plano político. Né? E o partido, obviamente, depende muito dos votos que essa mulher e que esse negro vai receber. Uma pergunta que me fizeram um dia desses: Arthur, e se for mulher negra? Aí conta 4? Não, porra, você tá maluco? Uma pergunta maneiro, o cara tá pensando, pô. Falei, não, aí você só conta uma vez, pô. 2 também. Foi. Tem um mínimo de 30,
Não, isso não é, tem mínimo de 30 para mulher, isso que eu ia falar. É 30, 70 para cada gênero. Tanto é que, eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui na aula passada, né? Que se surgir o partido da mulher, ela vai ter que arrumar 30% de homem. Entendeu? Vai ter que botar o homem lá. Foi? Hã? Sim. Provavelmente deve ter até já grupos, não, mas já devem ter mulheres se reunindo para correr atrás do apontamento, porque tem a necessidade de apontamento, né? A gente também vai falar sobre isso. Está lá na lei 9.096. Para surgir partido político tem que ter assinatura espalhada em vários estados da federação. Já deve ter mulher correndo atrás disso. Que a gente tem visto realmente a mulher cada vez mais, né, conseguindo ser inserida. Gente, eu tenho que te contar. Não sei nem como vou fazer isso. Você já sabe que vou te perturbar o juízo, né? Que além de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, a gente também usa o sistema proporcional para a escolha de vereadores. Se eu olhar para a Josi agora, eu já sei que ela está fazendo assim com a cara, porque ela sabe muito bem que esse artigo 29, inciso 4º, é um cão. E eu me lembro bem de uma aula anterior, a gente até em sala de aula conversando, ela mesmo disse: Arthur, já tenho visto muitas questões tratando dessa brincadeira nojenta aí. E como esse ano é um ano de eleição municipal, eu acho importante saber como é que funciona a composição das câmaras municipais. Bom, se você já abriu o artigo 29, inciso 4º, você está percebendo que esse dispositivo aí só perde para o artigo 5º, de tamanho. Porque ele vai da linha A à linha X. E entenda que o alfabeto citado aí tem até K. Então tu está percebendo realmente que o negócio é grande. O chato é que você vai perceber que, dependendo da quantidade populacional de cada município, você tem um número máximo de vereadores. E toma cuidado com esses detalhes, tá, gente? Cara, tem questão que o problema muitas vezes está na troca de uma palavra. Eu não estou falando de número mínimo, estou falando de número máximo. De número máximo. Por exemplo, leia a letra A pra gente aí. A abertura do inciso 4º e a linha, a letra A, formalizando aqui. Letra A, diz o quê? Será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. É possível que um município tenha 3 vereadores? É sim. Só não pode ter mais de 9 se porventura tiver até 15 mil habitantes. Mas é possível. Ó, você que... Eu sei que você está inserido aí nesse métier. Quantos são os vereadores aqui em Nova Iguaçu? 23? Provavelmente é o número que está abaixo. Hã? Eu não sei qual é a população do... O 29 está batendo quanto? Tem 800 mil e pouco? Pois é, então tá vendo? A gente está chegando no 29. Tem 23. E a Raquel... Não, mas então, a Raquel, conversando comigo um dia desses, falou que estão buscando, ou estavam buscando, diminuir mais. Mas pode, Arthur? Claro que pode. Pode sim. Só não pode ultrapassar 29. Tá percebendo? Então ali a gente está trabalhando com o máximo que o município pode ter. E aí a gente até pensa assim: Arthur, mas eu estou passando o olho aqui no inciso 4, tô percebendo que não é tão absurdo não, é fácil até decorar, né? Porque está aumentando de 2 em 2 aí, ó, 9, 11, 13, 15, não é isso? E vai até o 55, né? Não é, gente? Mas o problema é que a relação de vereadores com a relação da quantidade populacional não segue um padrão. O problema é o padrão da população. Esse é o maior problema. E aí, inevitavelmente, cara, o que eu peço, e posso pedir de verdade para que você não anote, porque o que eu vou te mostrar aqui é meio doido, mas foi a única forma
que eu consegui fazer para resolver uma questão nesse sentido. Essa primeira linha aqui, Anne, você não tem para onde fugir. Você vai ter que decorar. E do jeito que ela tá. Olha aqui, ó. 15, 30, 50. Deixa eu até deixar espaços aqui. 15, 30, 50, 80, 120, 160 e 300. Essa primeira linha não tem para onde fugir. Porque essa primeira linha não tem um padrão. E perceba que eu estou falando de 15 mil, de 30 mil e assim por diante. Não tem um padrão. O que você está querendo me dizer, Arthur? Que nos municípios de até 15 mil, quantos são? Máximo de 9. De 15 a 30, quanto? De 30 a 50, de 50 a 80, de 80 a 120, 17, de 120 a 160, 19, de 160 a 300, 21. Cara, normalmente, as questões que você encontra... Não tem problema nenhum falar. Tipo, o aplicativo que a gente mais usa é o site que a gente mais usa é o que? Concursos, né? Tu joga questão sobre isso aqui, tu encontra, um monte, inclusive. E a grande maioria delas brincam com essa coluna aqui. A maioria vai brincar com essa coluna aqui. Porque essa coluna não segue um padrão. Tô sendo claro? E aí, inevitavelmente, eu preciso decorar pelo menos essa linha. 15, 30, 50, 80, 120, 160, 300. E aí depois tu distribui no 2 em 2. Foi ou não? Mas tem mais coisa. Para a próxima brincadeira, para a próxima coluna, a gente vai perceber que a partir do momento que eu atinjo 300, eu estou falando na casa do 1000, tá, gente? Bati 300, eu vou somar a partir daqui de 150 a 150, de 150 a 150, tá todo mundo comigo? Até chegar ao 1,5 milhão, que no meu esquema vai estar 1.500. Bora lá? 300, bota quanto aqui? 450, vai comigo. Deixa eu dar espaço. 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350. Cheguei onde eu precisava. Estou somando 150, 150. Depois eu jogo aqui todos os números. Bati 1.500, agora a minha próxima coluna eu vou somar 300. Mas até chegar ao 1.800, gente. Até chegar ao 1.800. Pouca coisa, não é? Porque se eu fechei aquela coluna no 1.500, até chegar a 1.800 é só somar uma vez, não é isso? 1.800. Minha próxima coluna, tô aumentando de 150 em 150. Agora eu já aumento mais 300. Que aí eu vou ter que colocar mais quanto? E vou até os 3 mil ou 3 milhões. Me ajuda aí? 1.800. Quanto aqui? 2.400. Cheguei? Acabou. E agora eu somo de 1.000 em 1.000. Até chegar ao 8 mil ou 8 milhões. Agora já ficou mais fácil. 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei que o máximo de vereadores que é possível numa casa, numa Câmara Municipal, é o número de 50 aí? 5. Então, peraí, vamos ver se bateu. Calma, se você já viu alguma coisa aí, fica quieto. Vem pra cá, 23, 25, 27, 29, o Nova Iguaçu aqui, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 7,
913. Mas o número máximo quanto é? Então a gente vai entender que nos municípios com mais de 8 milhões, porque aqui é de 7 milhões até, mas aqueles que têm mais de 8 milhões, independentemente de quanto chegar a ter, o número máximo vai ser de 55. Cara, eu não demorei muito para fazer isso. E vou te falar, em regra geral, as questões estarão aqui. Nessa coluna que não tem padrão. Tô sendo claro ou não, gente? Artigo 29, inciso 4º, Câmara Municipal. Câmara Municipal. Tá na foto, tira. E meu pedido, gente, se você puder trabalhar na foto, porque se eu for esperar tu montar isso aí, a gente vai perder uns 17 minutos. Casa passa limpo. E é o que eu te disse, não tem pra onde fugir. Eu tenho a obrigação de te mostrar isso, do jeito que tá. Então, ó, vimos como funciona a composição da Câmara dos Deputados, vimos que a composição da Câmara dos Deputados acaba sendo determinante para saber quantos deputados estaduais e distritais nós teremos em cada casa regional. Vimos, inclusive, que a quantidade de vereadores já não está relacionada à quantidade de deputados estaduais, mas tem um plano específico para a Câmara Municipal. Mas um detalhe é, aqui, o que determina a quantidade é a quantidade populacional ou a quantidade de eleitores? Quantidade populacional. Aí o CESP é nojentão, cara. Porque para prefeito, para escolha de prefeito, o sistema majoritário é sempre o mesmo? Ou vai mudar dependendo da quantidade de gente? Muda ou não muda, gente? Pode ser majoritário simples, não é isso? Ou pode ser majoritário por maioria. O que vai determinar? A quantidade populacional, a quantidade de eleitores. Então toma cuidado. Para a Câmara Municipal você leva em consideração população. Para a Câmara Municipal você leva em consideração população. Mas para saber qual é o sistema majoritário que se utiliza para prefeito, você leva em consideração a quantidade de eleitores. E eleitor e habitante são coisas diferentes. Botou o habitante no local que é determinado por eleitor, já está errado. Trouxe o eleitor para cá, está errado também. Quer que eu anote isso? Posso apagar? Base para composição quantidade de habitantes. Artigo 29, inciso 2º. Prefeito, vice-prefeito, base para determinação da espécie do sistema majoritário, quantidade de eleitores, habitantes, eleitores. Artigo 15 da Lei das Eleições. Tá, esse inciso primeiro nem vou anotar, mas leia aí.
candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Tá. Governador, prefeito, presidente, legenda partidária. Os dois números. Senador, o sistema é majoritário? Mas são 3 dígitos, a gente já conversou sobre isso, né? Os 2 primeiros, a legenda partidária, e o terceiro dígito para identificar o candidato. Porque pode ser que numa eleição para o Senado, você tenha a possibilidade de estar ali, naquele momento, elegendo 2 senadores para o seu estado. Vai, próximo. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita. Mais. Os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Inciso 4º. O Tribunal Superior Eleitoral baixará a resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Ainda que não tenha previsão na lei, a resolução do TSE determina que a gente vai ter o mesmo cenário para vereador. E a gente está percebendo que os 2 primeiros dígitos sempre serão aqueles dígitos da legenda, né? Então, perceba, gente, se eu só digitei 15, o meu voto é em branco ou o meu voto é válido? O meu voto é válido, porque eu estou buscando votar pelo menos no partido. E o meu voto já está sendo computado, tá? Agora, se eu não quiser só o partido, mas que seja alguém específico do partido, eu quero que a Valesca se torne a deputada federal, eu vou ter que votar 15 e também estabelecer ali os dígitos que identificam a candidata, que é o 1555 ou 1500. Tá comigo, gente? Até um tempo atrás, votar só o dígito da legenda era suficiente. O sistema eleitoral ele vem passando por grandes inovações. Tanto é que a gente teve uma grande novidade para as eleições de 18, que foi melhorado nas eleições de 22, que é o chamado de quociente nominal, que é um mínimo de votos que o candidato também precisa fazer para conseguir partir para lá. Porque antigamente não tinha quantitativo mínimo de votos. Dependia mais do partido. Ou o partido já era suficiente para resolver a vida de muita gente. Na eleição de 1998, para tu ter ideia do que eu estou falando, 98, o cara que bateu recordes de votos na Câmara dos Deputados, recordes que já foi quebrado, mas a época foi recorde, o cara foi um camarada chamado Enéas. Ele era do partido Prona. E naquela eleição, o Prona registrou apenas 4 candidatos para a Câmara dos Deputados. Só 4. O Prona, só o Enéas fez mais de 6 milhões de votos em São Paulo. E ele conseguiu para o Prona 6 cadeiras. Só que o Prona só tinha 4 candidatos registrados. Você está percebendo? O Prona teve que abrir mão de 2 cadeiras. Isso acontece ainda? Acontece uma relação de sobra de cadeira. E essa sobra de cadeira hoje é resolvida por uma distribuição das sobras que no ano passado o Supremo Tribunal Federal tornou inconstitucional a 3ª fase, que é a distribuição da sobra das sobras. Você fala, caralho, tem sobra de sobra? Tem. Então depois de tu tentar distribuir sobra, ainda vai sobrar. Só para ter ideia de como o negócio é tenso, tá? Só que o Prona foi lá e botou os 4. Tinha 4 e botou os 4. Você tem noção de quantos votos o 4º colocado... Não sei se eu chamo de 4º colocado ou de último colocado. Vai dar no mesmo, né? Esse último do Prona, quantos votos ele fez? São Paulo, hein? Estado mais populoso da federação. Quantos votos ele fez? Ele não passou de 300 votos. Eu não tô falando 300 mil, não. Eu tô falando de não ter passado de 300 votos. Porra, Raio, o maluco com 300 votos no condomínio que tu mora não se torna síndico. E esse simplesmente se tornou deputado federal para representar o estado mais populoso do Brasil com menos de 300 votos, porque antes não tinha controle. Era só tu meter uma Anitta da vida como candidata, fudeu.
Não é não, gente. O que uma mulher dessa vai ter de votos e vai carregar a galera de carona? Porque era assim. Foi melhorando. Hoje não adianta, então, você... eu sou apaixonada pelo Partido Branco. Eu sou apaixonada pelo Partido Preto. Quer saber? Eu nem sei quem é que tá lá do preto ou do branco. Eu só vou votar o número do branco e quem entrar, entrou. Não, tu não tá ajudando o teu partido agora. Tu não tá ajudando. Ainda que o voto, num primeiro momento, seja computado, se esse partido não tiver candidatos habilitados com um quantitativo mínimo de votos alcançados, da mesma forma que teu partido ganhou a cadeira, teu partido vai perder a cadeira. Estou sendo claro, gente? E esse é o chamado sistema proporcional. Vamos lá para o Código Eleitoral. Artigo 106 do Código Eleitoral. 106. Vamos ver se... Gente, eu preciso fechar isso aqui com vocês em, 30 minutos, no máximo. Presta atenção. Código Eleitoral. Lei 4.737, 65. Artigo 106. Lê para mim, para ver se é esse mesmo. Votos válidos, apurados pelos lugares a preencher cada instituição eleitoral. Primeiro passo vai ser encontrar o quociente eleitoral. Quociente eleitoral. E deixa de ser insuportável, tá? Quando tu estiver conversando e alguém falar assim, é coeficiente, não faz cara feia, não. Não, porque a gente quando fica, né, aí a pessoa fala, aí tu, falando errado, né? Não. Finge que tá tranquilo, gente, deixa eu falar, guarda pra você, porque senão a gente fica insuportável demais, né? Fica aqui a corrigir todo mundo, deixa eu falar merda, tá tranquilo. Primeiro passo, então, não é coeficiente, é quociente eleitoral. E o quociente eleitoral, Fabi, tu só vai saber qual é depois da eleição. Depois da eleição. O quociente eleitoral, ele não vai ser o mesmo nos estados, ele vai variar de estado para estado. Porque a relação do quociente é justamente o que a Ellen leu pra gente, o quociente eleitoral. Eu preciso esperar a eleição acontecer, pegar a quantidade de votos válidos e dividir isso aqui pela quantidade de cadeiras a preencher. E a quantidade de votos válidos, pessoal, você só vai saber depois que se encerrar as eleições, não é isso? Aí tu pega a quantidade de votos válidos que nós tivemos e divide essa parada aqui pela quantidade de cadeiras que estavam lá para jogo. A quantidade de cadeiras tu já até sabia qual era. E na realidade tu sabia um ano antes das eleições. Lembra que é aquela lei complementar que define que ela pode ser alterada, mas a alteração só pode acontecer um ano antes das eleições? Então, isso aqui tu já sabia, mas tu vai ter que esperar a eleição acabar. Cara, pensa como era, muito doido antigamente, sem urna eletrônica. Porque até contar a porra toda já demorava. Aí depois que conta tudo, tem que fazer um monte de cálculo. Tem. Porque aí tu vai ter que pegar todas as zonas, todas as urnas de todas as sessões, juntar tudo no pacote, saber qual foi o quantitativo total de votos válidos. Aí depois tu vai pegar a quantidade de cadeiras, faz a divisão, encontra o quociente eleitoral. Agora começa a fazer cálculo para saber quais serão as cadeiras dadas para o partido 1, para o 2, para o 3. Meu Deus do céu. Caraca, era muito complexo o negócio. Não tinha como ser rápido. Alguém consegue jogar a calculadora aí? Vamos brincar com alguns números aqui. Vou até deixar um campo aqui, ó, em separado, para a gente usar
Mas isso aqui é só como base, tá, gente? Só para entender a sistemática da brincadeira. Vamos imaginar que a eleição aqui para o Rio, deputado federal, nós tivemos, vou botar aqui, ó, votos válidos, um número só para a gente ter aqui como base. Votos válidos, vou botar 8.937.422 votos válidos. Isso aqui é a quantidade de votos válidos que eu vou usar como base, tá? Joga aí no calculador esse número. Uma pessoa só para... E rapidinho, só pra gente brincar. 8.937.422. Jogou? Quanto é que divide por 46? Que é a quantidade de cadeiras do Rio de Janeiro. Quantidade de cadeiras RJ. Peraí, 46, deixa eu botar aqui. Quanto é que deu o resultado? 194.290. Mas deu cravado? Isso que eu preciso, vai. Hã? Não, mas não existe cadeira quebrada. Então eu vou ter que saber como é que eu faço a representação. Eu fiz de propósito, porque eu tenho que saber a regra do arredondamento. Lê o 106 de novo. Presta atenção nessa informação, hein, gente? Lê de novo. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos, apurados pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada as frações se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Se tivesse dado 4, 8, 2, eu zerava. Mas foi superior a 5? Foi superior a meio? Foi ou não foi, gente? Então tô arredonda. Então o nosso quociente eleitoral aqui será de 94.292. Tem que ser um quantitativo exato. Tem que ser um quantitativo exato. E aí a regra do arredondamento para o quociente eleitoral é ser igual... Deixa eu botar aqui, ó. Regra do arredondamento. Ser igual a 5. Ser inferior ou igual a 5, tá, gente? Inferior ou igual a 5. Até o igual, eu zero? Hã? Zero. Tu arredonda para baixo. Se superior a 5, deixa eu até botar melhor aqui, ó. Se inferior ou igual a 5, tu arredonda para baixo. Se superior a 5, tu vai arredondar para cima. Eu vou te mostrar uma questão do CESP já já. Confia em mim. Eu vou te apresentar uma questão do CESP já já. Inclusive que uma aluna me mandou há pouquíssimo tempo e me perguntou o seguinte: professor, qual é o erro dessa alternativa que eu não estou enxergando? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Quem está na foto, tira. Primeiro passo que você precisa é o quociente eleitoral. Você tem que saber do quociente eleitoral para conseguir definir quantas cadeiras vão para cada partido. Acho até, Diana, que tem um examinador, se brincar com isso aqui, cara, ele não vai ser loucão. Mas aí a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia. Me ajuda aqui, gente, olha para o quadro. Se o Partido Branco fez 400 mil votos, quantas cadeiras ele já conquistou? Não pegou? Quociente eleitoral é saber como é que eu vou distribuir as cadeiras para o partido. Aqui eu estou querendo te mostrar que uma cadeira das... Está valendo quantos votos? Então, se o partido fez apenas 200 mil votos, quantas cadeiras esse partido conquistou? Uma só.
Se o partido fez 400 mil votos, quantas cadeiras ele conquistou? 2. Se o partido fez 600 mil votos, 3. E assim por diante. Mas entenda que se fez 600 mil votos, tá todo mundo comigo? 600 mil? Conquistou quantas cadeiras? Então, meio que a gente descartou num primeiro momento uns aproximadamente 16 mil votos. Concordam? Porque 16 mil votos meio que não foram aproveitados. Mas esses 16 mil votos que não foram aproveitados agora podem ajudar ao partido depois a conquistar uma cadeira que venha a sobrar. Então aqui não se descarta nada. Mas na primeira fase, tu só leva em consideração a quantidade de votos que o partido fez para saber quantas cadeiras ele já garantiu. Tem algumas questões que brincam, assim, questões mais complexas, cara, é concurso jurídico, tá? Essa que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ela nem trouxe cálculo, mas ela exigiu do candidato lembrar de como isso é previsto no Código Eleitoral. A questão não falou de número, ela não trouxe número, mas ela brincou com regra de arredondamento. E aí entra o problema. Eu prefiro explicar pelo número, porque começa a ficar mais lógico. A gente, inclusive, tem uma facilidade na memorização. Porque a gente já percebeu que, realmente, o primeiro passo tem que ser esse, concorda? Eu preciso saber quanto vale uma cadeira. Né? E para saber quanto vale uma cadeira, eu vou ter que esperar a eleição acontecer, para concluir quantos votos válidos nós tivemos, dividir isso pela quantidade de cadeiras para saber quanto vale a conquista de uma cadeira. Esse é o pontapé inicial. E com a regra do arredondamento. Pegar questão com cálculo você vai até pegar. Mas é para concurso, pelo menos quem tem encontrado, concurso de cunho jurídico. Tá? Vem para cá, vamos para o segundo passo. Posso apagar, gente? Tem parágrafo único nesse 6? Não, né? Acho que agora a gente já parte para o segundo passo. Então vamos para o 107. Artigo 107. Determina-se para cada partido um quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda, expressada a fração. Quociente partidário agora. Galera, eu preciso só guardar esses números aqui, tá? Ó, votos válidos, geral, eleição geral. Deixa eu colocar aqui mais apertadinho. E eu vou deixar esse espaço aqui só para guardar as nossas informações. Cadeiras, a gente já sabe que são 46 cadeiras. RJ 46. O quociente partidário aqui a gente já achou, né? Quociente, desculpa, eleitoral, a gente já achou, que é o número de 194,292. Tá todo mundo comigo? Agora, nesse quociente partidário, Fabi, é a consequência da nossa conversa. Depois que eu encontro o quociente eleitoral, eu vou buscar saber quantas cadeiras serão destinadas para cada partido. Como é que faz isso? Você vai pegar a quantidade de votos válidos. A quantidade de votos válidos de cada partido político, não é isso, gente? Por exemplo, se o partido fez 400 mil, quantas cadeiras ele tem? 2. Se fez 800 mil, então você pegou a quantidade de votos válidos que cada partido político fez, não foi isso? E dividiu pelo quociente eleitoral. Pegou os 400 mil e dividiu por isso aqui. Pegou os 1.200 mil e dividiu por isso aqui. É o quociente eleitoral que está sendo utilizado como base. E ele vai ser utilizado como base até o final da brincadeira. Por isso que ele precisou ser a primeira análise. Todo mundo comigo? Agora, olha só o que eu vou te mostrar.
Olha só o que eu vou te mostrar. Vamos fazer aqui algumas brincadeiras só para você perceber. Vou botar 3 partidos aqui, ó. Partido Preto. Partido Preto. O Partido Azul. E o Partido Vermelho. Ellen, me ajuda aí, vamos começar pelo Partido Vermelho. O Partido Vermelho fez 1 milhão. Não, Ellen não, é Stephanie que está com a calculadora, não é isso? 1.327.000, já vai colocando aí. 1.327.202. Divide isso aqui pelo quociente eleitoral para ver. 6 mil? Tá, tá certo. Peraí. 6.830. 96. Caralho. Então arredondo pra cima, gente? Não. Joga no lixo. Porque aqui você está falando de quociente. Ou o partido fez um inteiro para ter aquilo, ou ele não fez nada. Não tem arredondamento para cima. Estou sendo claro ou não, gente? Não tem arredondamento para cima. Tu vai ter que desprezar a fração. Despreza a fração. E se eu arredondar para cima, eu estou dando um voto a mais que o partido não fez. Estou sendo claro? Ele fez 6.830 votos. Porque aqui não fez voto. Aqui fez 0,96. 0,96 não é um voto. Então joga no lixo. Lê de novo o 107. Vê se é isso que está dizendo. Olha para cá. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos, dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Não leva em consideração a fração. Não leva em consideração a fração. A regra de arredondamento sempre para baixo. Nunca vai arredondar para cima. Sempre para baixo. Não, eu quero que isso aqui é essa quantidade de votos que o partido teve para dividir por isso aqui. Faz essa conta novamente aqui, por favor. 6. Então, a vírgula tá aí. É isso que eu precisava. 6, vírgula. Tá, então eu zerei. Concordam? Então aqui 6,8309. Tá, deixa eu só botar esses 4 aqui, tá bom. Agora deu 4,39. Vai lá de novo. Três, 09, só mais um. 6, tá. Só vou fazer mais um aqui, gente. Eu preciso disso para a terceira etapa. Azul, deixa eu inventar aqui. Vou botar só 412,227 dividido pelo quociente eleitoral. Só para ter esses 3 dados aqui, para a gente chegar numa próxima fase e fechar esse papo. 2,1216. 2,1216. Tô desprezando a fração? Tô ou não tô? Que é sempre... Então, quantas cadeiras foram conquistadas pelo vermelho? 6. Ah, mas tem 8... Não pode ser 7. Não fez 7? Fez 6. Não tem como arredondar. Então, são 6 cadeiras. 6 cadeiras. Quantas cadeiras foram conquistadas pelo azul? E pro preto? Guarda isso. Guarda isso. Agora tira a tua foto aí. Paga as anteriores. Deixa aqueles dados completos. Para a gente partir para um terceiro dado. Ó, o primeiro passo a gente viu foi norteando a eleição.
Só para definir quantos votos valiam uma cadeira. O segundo passo se destinou ao partido. Não é isso? O segundo passo foi pro partido. O terceiro passo vai ser pro candidato. O partido faz a parte dele, segundo passo. Mas o candidato também tem que fazer a parte dele, que é o... Então eu vou te provar, Dani, que o Partido Vermelho conquistou quantas cadeiras, gente? Mas não necessariamente vai ocupar as 6. Porque se o candidato do vermelho não fizer a parte dele, o partido ganhou a 6ª cadeira, vai acabar perdendo a 6ª cadeira. Antigamente não tinha disso. Foi o cara lá do Prona, lá de São Paulo, que ia na rabiola, lembra? Agora, se o cara não fez a parte dele, um mínimo, ele vai atrapalhar o partido. Me conta aí o 108. O que é isso? Qual é o quantitativo que o candidato precisa fazer? Artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tanto os votos do respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Já entendi. Não deixa de ser uma cláusula de barreira. Porque tu tem algumas cláusulas de barreira. Aqui acaba também sendo uma. Se ele não alcança, ele está fora. Tá? Assim como tem cláusula de barreira para o partido ter acesso a fundo partidário, acesso gratuito ao rádio e à televisão, se não fizer um mínimo fica sem. Tá? Ela começa para as eleições de 18. Foi com a Lei 13.165 de 2015, mas que teve aplicação em 2018. Entendeu? Vem para cá. Quociente eleitoral. A gente sabe que aquele ali já ficou fácil entender que 10% vai ser 19.429 votos. Então, pro cara conseguir garantir a cadeira do partido dele, ele vai ter que ter feito pelo menos isso aqui, ó, 19.000 votos. 19.000 votos. 429. Só a título de curiosidade, salvo engano, a Raquel em 18, que foi candidata, ela fez acho que 26.000 votos e ficou de fora. Mas ela tinha atendido o quociente nominal. Nessa última eleição, acho que ela atingiu 12.000 votos. Se fosse nessa brincadeira aqui, ela já não tinha atendido o quociente nominal. Ainda que o partido tivesse uma cadeira para ela, Raquel, a cadeira está aqui, tu, ó, senta. Ela, não vou poder. Porque eu não fiz a minha parte. Eu não atendi o mínimo. Ah, como é que a gente faz? Pô, infelizmente o partido vai ter que distribuir essa cadeira para outro partido aí. Você está percebendo que isso meio que deu qualidade ao sistema proporcional? Porque se o sistema é proporcional, não é para atender proporção da população? Então, para você atender uma proporção de população, para você representar a proporção de uma população, tu tem que ter tido voto para representar. Senão tu não representa. Aquele maluco com menos de 300 votos, ele representa quem? Nem a família dele ele está representando, cara. Provavelmente teve até gente da família dele que nem votou nele. Nem ele acredita nele, vou votar no outro ali porque eu tô foda mesmo. Olha que loucura. Então não tinha qualidade. Aí as coisas começam a mudar, tá? Então, ó, gente, pegar o Partido Vermelho aqui. Olha o Partido Vermelho. Só para você ter ideia. O Partido Vermelho conquistou 6 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu já sabe que no Rio de Janeiro são... Cada partido teve a oportunidade de registrar... Porra, tem gente à beça aqui, cara. Mas só os 6 mais votados vão. Tô sendo claro?
E tem que ser os 6 mais votados, porque o sistema proporcional no Brasil se utiliza de uma lista fechada ou de uma lista aberta? Fechada. Porque se fosse aberta, quantas cadeiras o vermelho conquistou? Quantos registrou? Eu, vermelho, vou escolher os 6 melhores que eu quero aqui para... A lista fechada me remete que, cara, partido, você não vai ter ingerência não. São os 6 mais votados. Pega a tua folhinha, dá uma olhada na questão 4. E vou separar aquela questão que eu te disse para ler aqui para você. Bom, vamos lá. Então, se esse camarada aqui, ó, o 6º colocado, não fez pelo menos... Perdeu a brincadeira. Foi ou não foi, gente? E essa 6ª cadeira vai para um outro ponto, para um outro momento, que é a distribuição das sobras. E entenda que eu só lancei 3 partidos. Mas, cara, normalmente você tem 25 partidos. Todo partido vai acabar perdendo uma cadeira. E se tu perceber, não sobra, não tem um residualzinho de votos sempre que não conseguiu garantir cadeira, que meio que foi deixado de lado. Se você for somando essas sobrinhas de cada partido, no final das contas tu tem uma cadeira não preenchida. Não é? Certamente. Porque uma cadeira não vale 195 mil votos. Aí sobra 30 daqui, aí 30 mil, aí sobra 40 mil dali, aí sobra 100 mil daqui, aí sobra... Porra, tu já tem cadeira sobrando. No final das contas, tu vai ter cadeira sobrando. Então, certamente você tem muitas cadeiras no final das contas a serem preenchidas. E aí, como posso apagar, gente? Aí começa a regra da distribuição. E foi essa que sofreu uma alteração recente do Supremo Tribunal Federal. 109, Ellen. Artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, em razão da exigência de votação nominal, a que se refere o artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Tá, distribuição das sobras. Só que para a gente falar dessa distribuição das sobras, requisitos para participação. Gente, vai por mim. Só escuta e olha para o quadro. Lê de novo 109. Lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima, a que se refere ao artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. As regras vão pintar, mas para poder fazer a distribuição, você vai ter que analisar quais são os partidos aptos para essa segunda fase aqui. Não é todo partido que vai estar apto para essa segunda fase. Não é todo partido que vai estar apto para a segunda fase. Essa distribuição das sobras só vai brincar aqui, só vai ser chamado para o bingo partido político que atendeu os requisitos. E aí são outros requisitos agora. Como é que eu avalio a aptidão do partido e do candidato para essa segunda fase? Ellen, fala você. Não, parágrafo 2º aqui, ó. Requisitos. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. Os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Então perceba, o partido só vai estar apto para participar dessa brincadeira aqui se ele fez pelo menos 80% do quociente. Se ele fez menos que isso aqui, ele já está fora. Deu para entender ou não? Tem que ter feito pelo menos 80% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral 119, tá, é tirar mais ou menos 40 mil daqui. Não é isso, gente? Quanto? Só vou botar, gente, mas é só para constar, tá? 155.400 e... Pronto, eu não posso dar mais voto para quem não fez. Então tem que
ter feito pelo menos isso, para estar na segunda fase. Então perceba, se o partido político fez 150 mil votos, ele nem participa dessa segunda fase. Ele não vai ter chance de receber cadeira que sobrou nessa segunda fase. Ele está de fora. Estou sendo claro, gente? Não é todo partido que vai estar apto. E mais, se o partido fez 155, 160 mil, ele está apto. Mas eu vou ter que ver se ele tem candidato apto. Porque só vai ter candidato, só vai estar apto o candidato que fez pelo menos... Sabe o que é maneiro? Na primeira fase, o quociente individual, na primeira fase, o quociente nominal foi de 10%. Para a segunda fase, o quociente individual fica mais qualitativo? Sim. Que agora são poucas cadeiras que estão para jogo. Então tem que dar para quem mais merece. Quanto é que deu esses 20 aqui? Tu fez? $38.800 e... Cara, ó, perceba. Eu falei da Raquel das eleições de 18. 27 mil. Cara, uma boa quantidade. Tava fora. Só para tu perceber como a participação na segunda fase ela é muito mais difícil. Ok? Bora lá. Entendi que não é qualquer partido que vai aparecer para essa segunda fase, mas bora, quais são as regras? Lê o caput de novo. Os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente partidário em razão da existência de votação nominal mínima, a que se refere ao artigo 108, serão distribuídos de acordo com as... Cara, para mim isso aí é a pior coisa que tem. Lê. Iniciar o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais um, cabendo ao partido apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidatos que atendam à exigência de votação nominal mínima. Você vai ter que pegar o número de votos válidos que o partido fez. Comigo, gente? Dividir por... Quantas cadeiras ele conquistou? Dividir isso aqui por 4 mais 1. Então, na realidade, você está dividindo isso aqui por 5. Aqui você está dividindo por 3. Aqui você está dividindo por 7. E fazendo essas divisões, certamente tu vai ter um resultado média, concorda? Então, a primeira cadeira vai ser para o partido que apresentar a maior média. Mas tu vai ter que fazer esse cálculo um por um. Tu vai ter uma primeira cadeira? Faça. Um partido vai conquistar a cadeira. Vai ou não vai? Aí vai mudar a média. A cadeira sai da lista de sobra e vai para um partido. E a conta desse partido vai mudar normalmente. Deixa eu te mostrar isso. Por isso que, cara, não tem como tu ler isso aí e decorar sem ver. Me faz essa conta aqui, por gentileza. 837,322 dividido por 5. Deixa eu ver qual é a média do preto. 167.464. Tá ótimo. Hã? Não entendi, peraí. 167.464. Eu não tô entendendo. 0,4? Peraí, deixa eu ver que porra é essa aí. Eu tô perdido nesse troço aí. 67.000. Tá. 167.464, agora sim. Faz essa outra média aqui. A do azul. Pra gente ver qual é o partido que vai ter a maior média. E diz aí. Aqui tu divide por 3. 137.409. Tem vírgula? Tá.
Vamos para esse aqui. Sete. 189.600. Tá. Qual é o partido de maior média? Então a primeira cadeira de distribuição vai pro vermelho. E se, e se foi pro vermelho, antes eu fiz isso aqui dividido por quanto? 7. Mas tu acresceu um número aqui? Então agora tu vai ter que refazer essa conta por 8. Que o partido ganhou uma. Mas, gente, olha aqui, você não tem que fazer as médias. A primeira cadeira foi para qual partido? O partido vermelho já tinha quanto? Agora tem quanto? Então tu vai ter que fazer agora uma outra conta. Tu vai ter que dividir a quantidade de votos que ele fez, dividido por 7 mais 1. Porque ele ganhou uma cadeira. E quando tu dá uma cadeira, a média certamente vai diminuir. Não é, gente? Mas eu não preciso recontar isso aqui, porque por enquanto não ganharam porra nenhuma. Mas a média desse cara vai diminuir. Só a título de curiosidade, a média desse cara ficaria quanto? 160? 900? Qual é o partido que agora tem maior média? Aí ele ganha uma nova cadeira, eu faço a conta novamente, não mais isso aqui por 5, mas isso aqui por... vai diminuir. E tu vai repetindo até esgotar tudão. Tô sendo claro? Mas peraí, você vai repetindo essa brincadeira até ainda existir candidato com... Porque ainda tem um outro detalhe. Quando tu chegar à quarta cadeira, quinta, sexta cadeira, botar sexta cadeira, tu já deu 6 cadeiras para esses partidos, concordam? Pode ser que nem todo partido agora tenha candidato com... Não, se acabar a cadeira, ótimo, acabou a conta. O problema é se acabar partido que tenha candidato com 20. Se acabar, aí tu pega todo mundo da primeira fase que não brincou e distribui pela média para todo mundo, independentemente da quantidade de votos que o candidato está nos 20%. Daqui para baixo, ninguém mais tem 20%. Tá todo mundo comigo, gente? Então só tem 3 candidatos habilitados para receberem cadeiras nessa segunda fase. Vai chegar uma hora, Ellen, que, cara, distribuindo várias cadeiras, você já vai ter dado uma cadeira pro sétimo, já vai ter dado uma cadeira pro nono também. E aí, quando pintar uma quarta cadeira vindo pro vermelho, pro partido vermelho, o que o partido vermelho vai ter que fazer? Pô, cara, já não tenho mais gente aqui não. Passa a bola. Aí tu vai olhar pro outro partido que tem a maior média para ver se ele ainda tem candidato com 20. Tô sendo claro? Aí você vai para uma terceira, se ele não tiver 20, aí tu vai para o outro partido para ver se ele tem candidato com... Até catar partido que tenha candidato com 20. Quando acaba candidato com 20, na eleição de 2022, o que aconteceu? Acabou candidato com 20, agora a gente vai ter que distribuir para o partido que tiver a maior média. Não tem mais 20, mas vai ter que esgotar as cadeiras, concorda comigo? Aí, tipo, a ideia é, caga para os 20 então. Então vamos levar só em consideração as médias. Foi ou não foi? Isso aconteceu. Olha como é que o direito é muito foda. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esgotaram, distribuíram todas as cadeiras. E certamente as últimas cadeiras já foram destinadas para candidatos com menos de 20. Concordam ou não, gente? Aí presta atenção. Tu lembra que você precisou verificar a aptidão para partido para a segunda fase? Lembra disso? Lembra que os partidos que não atingiram 80% ficaram de fora? Lembram disso? Sabe o que aconteceu? Teve partido que ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para tornar
essa terceira fase inconstitucional. Porque a terceira fase qual é? Depois que eu esgotar todo mundo que tenha 20%, eu vou distribuir, inclusive, para quem não tem. Só que tu excluiu partidos. E aí esses partidos que foram excluídos da segunda fase não voltaram para a terceira fase. Estou percebendo? E se sentiram prejudicados por entenderem que a isonomia foi violada. E aí ajuizam ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo tornou inconstitucional a terceira fase, excluindo aqueles partidos que participaram da primeira. E julgou isso tem pouquíssimo tempo. Tanto é que teve candidato que estava lá em Brasília como deputado federal e chegou agora e falou, rapaziada, hoje é meu último dia de trabalho. Por quê? Porque o Supremo me tirou daqui e vai botar alguém no meu lugar. Refez a conta. Teve gente que entrou e saiu. Teve gente que não entrou lá atrás, mas agora chegou. Justamente por conta de um recalculamento que eles precisaram fazer, por ter tornado a terceira fase inconstitucional. Olha que loucura, cara. Quando chegou ali no 155 votos, o adulto não, porque aquilo ali é média. Aquilo ali é média. Aqui é a quantidade que fez. Isso aqui é só média. Eu não estou falando de média. Ó, eu estou dizendo o seguinte: para participar dessa segunda fase, o partido precisou fazer pelo menos 80% do quociente eleitoral. Ele está apto para a segunda fase. Sim. Ah, tá. Ele fez 412. Ele fez 412, ele tá apto. Eu tô falando do partido que fez menos que isso aqui, ó. Esse já saiu fora. Tá percebendo? Mas aí eu nem colocaria o azul ali na brincadeira. É a ideia do, sei lá, aqui, ó, o partido amarelo. Só para você ter ideia do que eu tô falando, o partido amarelo, e aí a gente vai entender com clareza. O partido amarelo fez 149 mil votos. Estava apto para a segunda fase? Participou dessa distribuição? Mas o partido amarelo só tinha 2 candidatos registrados, você acredita? 2. O primeiro colocado do partido amarelo, olha só o que eu vou te mostrar. O primeiro colocado do partido amarelo fez 109 mil. E o segundo colocado fez 40 mil. Porra, na moral, gente, esse cara aqui tem voto pra caramba. Tem ou não tem? Como é que tu exclui um cara desse? Porque ele tá excluído. Não é? Ele tá excluído pelo simples fato do partido dele não se mostrar. Mas o cara não representa gente a beça, gente. Como é que eu vou excluir um cara desse? Só que ele foi excluído. E foi justamente o advogado desse partido, a assessoria jurídica desse partido, que olha e fala assim, porra, cara, isso é inconstitucional. Meu candidato fez 109 mil. Nessa brincadeira de distribuição aqui, tem gente entrando com... Porra. E mais, quando você esgotou vintão de todo mundo, teve gente que entrou com menos de... Como é que um cara com 10 mil entra e um cara com 109 fica de fora? Isso não é uma ofensa ao princípio da igualdade? Do sistema proporcional? Cara, é muito sensacional isso. O Supremo olhou e falou assim, você tem razão. Excluir novamente os partidos da terceira fase é uma ofensa. Quando tu traz de volta o partido que foi excluído da segunda, quando tu traz de volta o partido que foi excluído da segunda para terceira, aí sim tu garante igualdade. Aí é a hora que o maluco com 109, que tava lá, ó, meio que esperançoso, mano, toma, é sua. Foi claro, gente? Então bota só uma observação aí no teu caderno que eu vou te contar. Eu vou até fazer o seguinte, gente, eu tenho um material com todo esse esquema montado, eu vou pegar só a parte do esquema e vou mandar para o curso, com os cálculos, só para você ter esse norte, tá?
Anota aí, OBS. Essa aqui é a 50%. Ou é vamos botar o 20%? Você só vai partir para a terceira fase depois que esgotar todo mundo que tenha 20. É porque aqui, na realidade, tu nem vai precisar olhar, porque isso aqui foi, o do partido foi justamente para torná-lo apto. Então, tu tem que olhar mesmo se o candidato desse partido tem 20. A partir do momento que tu esgotou todo mundo que tem 20, nós encerramos a segunda fase e partimos para... E quando a gente parte para a terceira fase, a gente hoje traz de volta todos os partidos que foram excluídos para a segunda. Aí vai independer da quantidade realmente de votos que o partido fez. Eles voltam a estar aptos. Porque agora, nessa brincadeira... Não. Ó, o Partido Amarelo não tinha cadeira nenhuma. Não? Porque para conquistar uma cadeira tinha que ter feito quanto? Não tinha cadeira nenhuma. Tava zeradão. Foi nos 47 do segundo tempo, né? Que alguém jogou uma bola na área da torcida. Aí inventaram um pênalti. Porque às vezes é assim. Aí inventaram um pênalti pro Flamengo. Toma, irmão. Aí ele, porra, beleza, 3 pontinhos. Não, porque de vez em quando isso acontece, né? Pois é, inventam aí um negócio. Tá vendo? Não foi no 47 do segundo tempo. Tamo junto, gente. OBS, anota aí. O encerramento da segunda fase. Abra um parênteses. O encerramento da segunda fase. Abra um parênteses. Distribuição de sobras. Traço. Artigo 109. O encerramento da segunda fase. Essa observação entre parênteses. Se dará quando não mais existir candidatos com 20% do quociente eleitoral. Quando não mais existir candidatos com 20% do quociente eleitoral. Quando não existir candidatos com 20% do quociente eleitoral. Ponto. Na linha abaixo. Já na terceira fase, abra parênteses. Distribuição da sobra das sobras. É assim que se chama mesmo, tá, gente? Se tu jogar lá no Google, tu vai perceber que o Supremo, inclusive, fala assim: a distribuição da sobra das sobras. Fechou parênteses? Trará de volta. Os partidos não aptos. Da segunda fase. Em decorrência do princípio da isonomia. Em decorrência do princípio da isonomia e do princípio proporcional. Princípio da isonomia e do princípio proporcional. Fica na linha aí, fica na linha.
fica na linha. Abra parênteses, por favor. E coloque aí. ADI 7228 e 7228,7263 e 7325. Tudo do ano passado, 2023. Foram ajuizadas pelo partido Rede Sustentabilidade, não precisa anotar isso, só para você ter uma ideia. Rede Socialista Brasileiro, PSB, e o Partido Progressista, PP. Foram essas três ações diretas de inconstitucionalidade que fizeram com que candidatos que estavam lá tivessem que ralar, outros que não estavam passassem a ocupar. A segunda tem que fechar. Não, o correto mesmo é a terceira fase. Sabe, assim, eu vou te falar que até num primeiro momento... É Paulo teu nome? Ronaldo. Vou te falar que num primeiro momento, Ronaldo, quando li muito rapidamente, eu também imaginei que a inconstitucionalidade fosse da segunda fase. E não é. Quando tu lembra que no nosso grupo eu até tive que corrigir isso, porque num primeiro momento pareceu-me que o Supremo estava tornando inconstitucional essa segunda fase. Estava tornando inconstitucional isso aqui, ó. Mas não foi isso, não. Isso aqui o Supremo falou que, não, beleza, cumpre. Mas depois que esgotar isso aqui, e ainda tiver cadeira sobra, ou vaga, ainda tiver cadeira para distribuir, chama a rapaziada. Tá percebendo? Então, na realidade, a inconstitucionalidade não foi da segunda fase, foi da terceira fase. Da sobra das sobras. Porque essa aqui é a distribuição das sobras, não é isso, gente? Mas quando eu distribuo as sobras, ainda vai sobrar? Então, a distribuição da sobra, das sobras, é uma terceira fase. Mas é muito confuso, cara. Eu peguei a decisão da ADI, li e falei, caralho, confuso. Mas é a terceira fase. Junto, gente. Isso aqui vai ser para a Câmara de Deputados, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal, para a Câmara Legislativa também. Todo e qualquer casa legislativa que se utilize do sistema proporcional. Então, normalmente, essa brincadeira poderia ter interferido muito em vários casos legislativos, né? Vamos tomar um café?